Hebreus capítulo 5 e o verso 11, diz assim a palavra de Deus: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, dependendo da tradução diz, porque é criança. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os inteiros, os completos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Fala conosco, Espírito Santo. O Senhor sabe quanto dependemos de Ti e da Tua voz. Seja o Senhor ministrando aos nossos corações, nos dando graça, nos capacitando, nos dando forças para ministrar Tua palavra. Confirma a porta do céu aberta e a Tua virtude sobre nós, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tome assento, por favor, adorando Jesus, porque Ele é bom e fiel. Meus irmãos, a carta do escritor aos Hebreus, que nós não podemos afirmar legitimamente quem é o escritor desta carta, porque autor é só um, o Espírito Santo. No capítulo 5, no verso 11 a seguir, o Espírito de Deus está chamando a atenção deste povo para algo que também nos faz olharmos ou dedicarmos uma atenção muito grande. Ele está falando sobre esta maturidade que eles deveriam ter e não têm. Ele está falando sobre um povo que provavelmente já deveria ter aproximadamente 30 anos de fé, mas que ainda dependia de leite espiritual, ou seja, um alimento para pessoas que começam a fé cristã. E aqui eles estão sendo exortados e animados para que amadureçam, para que cresçam, para que deixem o alimento de menino, de criança, e possam alimentar-se de um alimento mais sólido, que traria para eles um discernimento que eles necessitariam. Então o escritor aos Hebreus está chamando a atenção deste povo por causa da negligência que eles estavam tendo a respeito deste conhecimento, dessa maturidade, deste desenvolver da caminhada da fé. Irmãos e irmãs, todos nós sabemos que nós devemos entregar nossa vida a Cristo e continuar entregando ela todos os dias. E não continuarmos vivendo uma vida cristã superficial, infantil, mas que em Cristo fomos chamados a desenvolver essa vida cristã, a crescermos, como disse o apóstolo Pedro, em graça e em conhecimento, a desenvolvermos o fruto do Espírito em nós, a buscarmos desenvolver e amadurecer os dons espirituais em nós, a desenvolvermos um coração que a cada dia seja mais parecido com Jesus. Só que existe uma voz que está nos impedindo de desenvolvermos este relacionamento com Cristo. É a voz da imaturidade. E ela tem se manifestado nos nossos dias. A Bíblia fala sobre a importância de nós crescermos. Paulo fala isso aos Efésios capítulo 4, verso 11 a seguir, de crescermos, de desenvolvermos, para que não sejamos como meninos, levados por qualquer vento de doutrina.
Nós temos que desenvolver esta vida cristã para ter esta maturidade necessária. Mas nós temos tido diversas dificuldades a respeito disso. Por quê? Porque amadurecer dói. Amadurecer é ser confrontado. Para que nós possamos amadurecer, nós somos trabalhados por Deus. E nós desenvolvemos, ao longo destes anos, um conceito dentro do cristianismo anti-sofrimento, aonde pregaram para nós e nos ensinaram que se um dia nós entregamos nossa vida para Jesus, nós não vamos ter mais dor, sofrimento nenhum. Tem uma igreja que, em países de língua hispana, eles a chamam de pare de sofrer, ou pare de sofrer. Olha o nome da igreja. Que o nome dela é outro nome na língua portuguesa, mas ela é conhecida na língua hispana como Igreja Pare de Sofrer, porque foi pregado um evangelho anti-sofrimento. Lembre-se de Mateus capítulo 16, quando Pedro olha para Jesus e diz, tem compaixão de ti, ou dependendo da tradução diz, tenha dó de si mesmo. Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer, para trás de mim Satanás, que me serve de pedra de escândalo. Ele está dizendo, Pedro fica e o diabo vai embora, mas o propósito de Deus vai ser cumprido, mesmo que tenha que padecer e sofrer. Jesus está contrariando estas questões. João 16:33, como falamos aqui na terça-feira passada, Jesus diz, no mundo tereis aflições. Então o sofrimento, ele não deixa de existir quando nós entregamos nossa vida a Jesus. Ele continua, só que agora em Cristo temos graça suficiente para que possamos vencer estas coisas e para que possamos encontrar sentido e propósito em meio à dor. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 10, coloque aí por favor, ele vai falar sobre o propósito do sofrimento. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, então, padecer o que é? Sofrer, ter dificuldades. Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Então em Cristo nós encontramos propósito no sofrimento, aonde Ele trabalha em nós, nos aperfeiçoa, Ele nos confirma, Ele nos fortifica, Ele nos estabelece. Paulo chega a dizer aos coríntios que ele era atribulado para que de Deus recebesse consolo, a fim de que pudesse consolar aqueles que passavam por tribulações. Então, sofrimento faz parte, mas foi pregado a nós um evangelho imaturo, um conceito errado a respeito das verdades espirituais contidas na Bíblia. Lembre-se de Mateus capítulo 7, versículo, eu acho que é 22, 23, a seguir, 24, quando Jesus começa a falar sobre duas casas, uma que é construída na areia e uma que é construída na rocha. O irmão e a irmã vão perceber que as duas casas vão receber ventos, chuvas, e os rios vão correr e combater contra estas casas. As duas casas, a da areia e a da rocha, vão passar por tribulações, dificuldades e serão testadas. Só que a diferença delas é a base, o alicerce, o fundamento onde elas foram construídas. Só que terão que ser provados. O vento, a chuva, a tempestade e os rios vão correr e vão combater contra aquela casa. Só que a casa que está edificada sobre a rocha, que ali naquele contexto bíblico é a palavra de Deus, ela não cairá, porque ela entendeu o propósito do evangelho. Não é não sofrer, não é não viver e não padecer, é entender que mesmo com tudo isso, é Cristo que nos mantém de pé. Então, meus irmãos e irmãs, o escritor está denunciando esta negligência, de eles não desenvolverem esta maturidade. Quando nós olhamos para a maturidade no contexto bíblico, irmãos e irmãs, dentro do judaísmo não existia adolescência.
porque eles acreditavam o seguinte: ou era menino ou era homem, ou era menina, no conceito de infantilidade, ou era mulher. Não existia essa transição que nós chamamos de adolescência. Não existia. Ou era maduro ou não era maduro. Então, quando a Bíblia fala sobre maturidade, é um chamado para crescer. Paulo chega a dizer aos Coríntios, no capítulo 13, que quando ele era menino, ele falava das coisas de menino, agia como menino, mas quando ele se tornou adulto e homem, ele deixou as coisas de menino. Então a Bíblia nos convida constantemente para amadurecermos, desenvolvermos. Só que a voz da imaturidade é a voz que nos impede de crescer, nos leva a viver uma vida cristã superficial, uma vida cristã infantil, uma vida cristã onde você olha para pessoas que têm 500 anos de igreja, o crente dinossauro, mas elas não amadureceram na fé, elas não suportam serem provadas, elas não tiveram experiências profundas com o Espírito Santo, elas querem as bênçãos, querem o Deus que dá, mas não querem conhecer o Deus que trabalha e fortalece. A voz da imaturidade é a voz, então, que impede este crescimento. O escritor está denunciando pelo menos 4 coisas a respeito desta negligência. A primeira delas é a apatia com a palavra de Deus. Olha o versículo 11. Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. O escritor então está dizendo a respeito deste povo que eles negligenciaram ouvir as palavras de Deus. O Provérbios, eu não me lembro o capítulo, mas diz este versículo, que aquele que aparta os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua abominação, até a sua oração será abominável. Ele está dizendo, aquele que não ouve a palavra, aquele que não escuta, não atenta, não dá crédito à palavra que é de Deus, até a sua oração é abominável, ou seja, não é legítima, Deus não recebe. Por quê? Porque se nós negligenciamos a palavra, nós negligenciamos tudo. É necessário nós entendermos que maturidade está intrinsecamente ligada, ou muito conectada com o Evangelho, com aquilo que é verdade nas Escrituras. Por isso que Jesus disse em João capítulo 8, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Se não conhecer a verdade, não tem libertação. E tem gente querendo viver como se fosse liberto, mas não conheceu a verdade. A verdade é a palavra. O escritor está denunciando a negligência com a palavra. Em segundo lugar, ele está também denunciando a incapacidade de eles poderem ensinar a palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo. Ele está dizendo, vocês eram para estar ensinando, e vocês ainda precisam receber ensinamento. Pelo tempo de fé, pelas oportunidades que vocês já tiveram, o escritor aqui está dizendo, vocês deveriam ser pessoas que ensinam, mas vocês não amadureceram. Vocês precisam ainda receber leite espiritual, não alimento sólido. Em terceiro lugar, ele está denunciando a preferência de alimento deles. Eles queriam um alimento superficial, o leite. Aqui não é uma linguagem metafórica. Não é que literalmente eles querem tomar leite, não é isso. Mas é uma figura de linguagem para denunciar uma negligência a respeito daquilo que eles deveriam comer, ou seja, daquilo que eles deveriam receber. Eles não queriam um alimento mais sólido, uma palavra mais pesada, porque eles não queriam ter compromisso com aquilo que eles ouviam.
Então o escritor está denunciando essa preferência. E a quarta coisa que ele está denunciando nestes versículos é a falta de sensibilidade e de discernimento espiritual. Versículo 14: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os adultos, os que amadureceram, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. O escritor está dizendo: vocês não têm discernimento espiritual, porque vocês querem comer só o que é leite espiritual, um alimento superficial, que não fortalece, que não desenvolve, que não faz vocês crescerem, não faz vocês amadurecerem. Então aqui o escritor aos Hebreus está denunciando esta insensibilidade, esta falta de discernimento, esta incapacidade de receber este alimento para que possa crescer e desenvolver. Você já viu aquela criança que não come comida? Só come miojo. Não toma um sol, parece uma lagartixa. E você já viu a diferença de uma criança que come comida, irmão? Que toma um sol, que brinca, que corre, que vai, tem uma diferença muito grande. Duas crianças, às vezes têm a mesma idade, as mesmas oportunidades, mas o alimento delas é diferente. E o alimento sólido vai trazer mais resistência, mais vitamina, mais força. As duas têm oportunidade, o mercado está aberto para as duas. O pai e a mãe querem dar, mas a criança não quer. É isso que o escritor está dizendo. Vocês já deveriam ter amadurecido, mas não amadureceram. Vocês já deveriam estar comendo uma comida mais sólida, para que vocês possam crescer. Mas o crescimento, a maturidade de vocês, ela é impedida, porque vocês não aceitam receber um alimento que vai saciar e nutrir vocês. Então ele começa a denunciar estas questões. E nós, irmãos, nós estamos vivendo dias em que eu não me canso de dizer que nós temos pessoas que têm cargos na igreja, são obreiros, são obreiras, são pastores, pastoras, pregam nos altares das igrejas, recebem os irmãos, ou são crentes de muitos anos, mas não amadureceram, porque resistem o alimento mais sólido, porque dão ouvidos à voz da imaturidade. Os irmãos estão entendendo? A voz da imaturidade que bloqueia. O que é esta voz? É a voz da infantilidade. Já viu aquela pessoa que tem idade, mas as atitudes são atitudes como se fosse de uma pessoa que não tem discernimento da vida, do que é certo, do que é errado? Eu lembro que eu aconselhei uma pessoa há muitos anos atrás, para que os irmãos não tenham revelamentos. E eu falei: pelo tempo que você tem de fé, meu irmão, tu devia era ser um bispo, não era nem um pastor, pelas oportunidades que Deus te deu. Mas é uma pena, porque a sua vida não desenvolve, porque você não aceita Deus trabalhar, não aceita Deus te dar um alimento mais sólido. E aqui nós estamos vendo claramente isto. Este povo não era um povo maduro, porque não queria receber um alimento mais consistente. E nós estamos vivendo isso. Pregue uma palavra mais consistente para você ver. Pregue o evangelho, não as suas manias, os seus costumes, mas pregue o que é bíblico, o que é sólido, o que é saudável, o que confronta dentro da palavra de Deus, o que nos afronta, mas para nos fazer amadurecer. O povo murmura, vai embora da igreja, escreve lá no YouTube: o pastor ficou louco da cabeça, como diz na minha terra, saiu da casinha, perdeu o juízo, vai expulsar todo mundo. Só que nós, muitos de nós, falamos assim: não, mas eu não tenho problema que pregue. Mas quando prega, quando ensina, quando Deus começa a trabalhar, como diz o bom gaúcho, começa a espernear. Não aceita, porque o alimento mais sólido vai exigir de nós uma digestão mais diferente, mais difícil.
vai custar, vai ser difícil. Já viu aquele povo que nunca comeu um bom mocotó? Aleluia. Que só de sentir o cheiro parece que vai desmaiar. Eu conheço gente que toma aí no café da manhã, irmão, come essas coisas. Né, Genilson? Aleluia. Lá na Bahia até cabeça de bode no café da manhã tem. Passa mal quando come uma comida mais sólida. Então o escritor aos Hebreus, irmãos e irmãs, está denunciando isso. Essa imaturidade. A voz da imaturidade é a voz que nos leva à infantilidade. É aquela pessoa que é adulta, mas é infantil. Ela ocupa cargos, mas ela tem atitudes infantis, porque não deixa que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. A voz da imaturidade é a voz que bloqueia o crescimento, que traz estagnação, comodidade, que nos impede de desenvolver o caráter cristão. Porque não é só a respeito de conhecer a Bíblia, mas de ter um caráter ajustado com a palavra de Deus. Porque se não desenvolvemos, não amadurecemos, não somos aperfeiçoados, como 1 Pedro 5,10. 1 Pedro 5,10 fala. Não somos fortalecidos, consolados, edificados, trabalhados por Deus para isso. A voz da imaturidade é a voz que nos leva a viver a vida cristã toda dependendo de pessoas, mesmo sabendo que Deus nos chamou para depender dele e crescer. Irmãos, eu conversava com a pastora Ana Carolina esses dias e nós estávamos falando sobre o crescimento do Zion, né? Uma criança, e eu estava estudando isso aqui e pensando exatamente nisso. Quando ele era menorzinho, ele precisava que o pai e a mãe alimentassem ele. Hoje, eu não tenho que dar mais a comida na boca dele. Ele mesmo vai lá e come. Quase não quer tomar leite. Ele quer comer comida, não é? Vai chegar um momento que eu não vou precisar cozinhar, aleluia. Nem a esposa, mas ele vai produzir o alimento para ele. E na vida cristã é assim. Temos 3 fases. A fase em que nós recebemos o alimento. A fase em que nós começamos a aprender a produzir um alimento para nós. E recebemos ainda ajuda. Mas quando nós amadurecemos, nós vamos produzindo alimento para nós e para os outros. Nós temos que entender. A voz da imaturidade é a voz que nos limita espiritualmente e nos leva a viver, então, um cristianismo infantilizado. Não ora, vive pedindo oração. Não jejua, vive pedindo para os irmãos fazer campanha, mas nunca se levanta espiritualmente. Não lê a Bíblia, não tem o seu devocional, quer viver o evangelho que é lido só no culto, ou que alguém ensina na igreja, ou que o pastor do YouTube faz a oração da manhã, todo dia comigo. Mas não aprendeu a conhecer o Deus que é pessoal, o Emanuel, que é o Deus conosco. A voz da imaturidade é a voz, então, que nos infantiliza, não nos permite desenvolver esta vida cristã, e nos leva a uma estagnação, a uma acomodação, a uma vida inteira dependendo dos outros. Não estou dizendo que todos nós vamos sair daqui abrindo igreja, porque agora Deus me chamou, eu vou amadurecer e eu vou produzir alimento para o outro. Está que nem o irmão que teve um sonho com Absalão e levantou pela manhã e disse para a esposa: Deus falou comigo para abrir uma igreja. E ela, por quê? Porque ele disse: Absalão. Misericórdia, irmão. Misericórdia. Não é isso, mas é nós amadurecermos em Deus e termos a capacidade de entender que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e que o livre acesso está aí, e que nós podemos nos aproximar do trono da graça, como disse também o escritor aos Hebreus, a fim de que possamos receber misericórdia, entrando pelo novo e vivo caminho.
Se Jesus morreu e agora Ele é o sumo sacerdote, e nós não precisamos mais de sacrifício, porque Ele é o sacrifício perfeito, e nós temos tudo diante de nós para amadurecermos, desenvolvermos, porque estamos vivendo uma vida cristã infantilizada. Uma vida cristã que dependemos de tudo, em todos e em todo tempo. Preste atenção. Por causa da voz da imaturidade. Tem pessoas aqui que já eram para estar desenvolvendo o ministério muito mais efetivamente, mas não estão. Eu lembro de um amigo meu, que amo, que quando nós aceitamos Jesus, ou melhor, Jesus nos aceitou, eu pensava assim, meu Deus, esse homem vai ser um dos maiores pregadores que eu já conheço. Porque com pouco tempo de fé, irmãos, além de Deus usá-lo em dons e sinais, ele tinha uma facilidade com a palavra extraordinária. Só que parou, não desenvolveu, afastou. E toda vez que eu vejo ele, eu fico pensando, meu Deus, e aquele ministério riquíssimo, extraordinário, que não pôde amadurecer, porque não entendeu que não eram os homens, era Deus trabalhando. E tem muitos de nós que estamos desta maneira. Não entendemos que Deus quer trabalhar, Deus quer nos fazer amadurecer, mas a voz da imaturidade vem sorrateiramente, usando às vezes um irmão dizendo para você e para mim, não precisa passar por isso. É muita coisa, isso é enjoeira do pastor, isso é coisa de homem. Cuidado, irmão. Tem muita coisa que é Deus trabalhando. Eu sei que tem coisa que é maldade do homem, eu sei disso. Mas eu também sei que Deus trabalha com o seu povo. Deus trabalha com o seu povo para amadurecê-lo. Então, Filipenses 3, o versículo 15, vai falar sobre essa maturidade. Todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E qual é o contexto? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo. Paulo está dizendo, ninguém me para, eu não estou preso a nada, eu vou avançando, eu vou prosseguindo, porque a vida cristã para mim é uma carreira que me foi proposta, e eu vou até o fim. Por isso todos quantos já somos perfeitos, eu tenho uma tradução aqui um pouquinho diferente, somos maduros, ou seja, completos, inteiros, desenvolvidos. Nós entendemos que eu não posso estagnar na vida cristã, mas devo continuar avançando. A pergunta é, para que eu não estenda muito este ensino, quais são as consequências da voz da imaturidade na vida de alguém? Em primeiro lugar, a voz da imaturidade leva pessoas a tomarem decisões e ações precipitadas. Lembre do filho pródigo de Lucas capítulo 15, a Bíblia diz que ele era o filho menor, o mais novo, que se precipitou. A palavra precipitação, ela vem da mesma origem da palavra precipício. Aquele precipício, como se essa altura fosse muito mais profunda, e eu estivesse aqui na beirada agora de um precipício. E eu caindo aqui, eu estaria caindo para a morte, não para a vida. Então, quando nós falamos sobre decisões e ações precipitadas, irmãos e irmãs, estamos falando de coisas que nos levam a correr riscos de morte, de consequências que não têm volta. Quando a voz da imaturidade encontra o coração de alguém, as decisões e ações são impensadas, precipitadas. Abandona a casa e a família, abandona a igreja, abandona o trabalho, abandona tudo, vende tudo e vai embora para outro lugar, do nada. Não há um planejamento, mas é tudo feito precipitadamente. E quando as coisas são precipitadas, os riscos e consequências são grandíssimos. Olha o que diz Provérbios capítulo 19 e o verso de número 2, a segunda parte do versículo. Peca aquele que se apressa com seus pés. Aqui o sábio Salomão está dizendo que aquele que se apressa
em tomar uma decisão, ele peca, ele erra o alvo. Então, quando nós tomamos decisões precipitadas, nós estamos correndo sérios riscos de errarmos o alvo, errarmos o propósito, porque estamos sendo influenciados pela voz da imaturidade. Quantas pessoas que perderam a família por causa de decisões precipitadas, por causa desta imaturidade que deveria ser madura e não é? Quantas pessoas que perderam ministérios, igrejas, famílias, trabalhos, empresas, tantas coisas, vida profissional, porque não teve a maturidade de, em vez de tomar uma decisão, parar e esperar e buscar a Deus, de ouvir alguém na área, de ouvir a opinião de outra pessoa que já passou por aquelas situações. Mas a voz da imaturidade nos leva a isso. Outra consequência da voz da imaturidade nos leva ao isolamento e não buscar a cura e tratar as feridas da nossa alma. Porque a imaturidade, esta voz da imaturidade, nos leva a fugir ao invés de nós buscarmos cura. Nos leva a nós nos afastarmos do lugar onde o remédio está, ou das pessoas que têm a capacidade ou a oportunidade, ou de alguma maneira podem nos ajudar. Já viu aquele filho que não quer a ajuda dos pais e foge dos pais, ou esconde um problema, não busca ajuda, não busca cura? Já viu aquele irmão, aquela irmã que desaparece porque tem um problema e não pede ajuda para ninguém, e em vez de buscar cura, não consegue, porque muitas vezes falta maturidade. 1 Reis 19:2, Elias, profeta, viu os sinais, viu tudo, mas não foi maduro, abandonou o moço, se isolou e foi pelo caminho do deserto. Depois vai pedir para Deus recolher ele. E qual foi o fim? Foi para o fim, irmão. Deus perdeu a paciência com ele, uma figura de linguagem antropomórfica, que nós chamamos na teologia, atribuindo a Deus uma linguagem humana para que nós possamos entender. Deus perdeu a paciência e falou: então agora tu vai ungir Jeú, Eliseu, e acabou aqui. Não vou ficar te esperando a vida inteira se tu quer te isolar e não quer deixar eu trabalhar nesse coração. Sai da caverna, meu irmão Elias. Então a voz da imaturidade nos leva ao isolamento. A voz da imaturidade, além disso, nos leva a não conseguir relacionar-nos de maneira saudável. Contendas, intrigas, fofocas, dissensões, divisões, facções. Filipenses 4:2, se não me falha a memória, Paulo vai chamar a atenção das duas irmãs que têm um nome muito bonito para você colocar nos seus filhos. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Paulo está dizendo a duas irmãs que trabalhavam na obra de Deus: minhas irmãs, pare de brigar em nome de Jesus, sintam o mesmo. Pare de contenda, sintam o mesmo no Senhor. Pare de murmuração, vocês duas, uma contra a outra, sejam maduras. Mas elas estavam tendo problemas por quê? Por causa da imaturidade. O servir não quer dizer que sejamos saudáveis. Quer dizer que Deus nos chamou para nos abrirmos ainda mais para a maturidade espiritual, para desenvolvermos isso em nós. As consequências da voz da imaturidade, além de não conseguir relacionar-se, que infelizmente nós temos muitas pessoas assim no meio cristão, que o irmão não pode entrar um pouquinho diferente na igreja que já começa a conversa. Ai, porque pintou a unha de tal cor, olha o tamanho da unha. Um dia o irmão falou assim para mim: tu viu a unha da irmã? Eu digo: irmão, não olho nem para a unha da minha mulher direito, vou ficar olhando para a unha da mulher do outro, rapaz. Em nome de Jesus, tenha misericórdia. Tu viu o sapato da irmã? Digo, tem dia que eu boto um sapato de um pé e o outro sapato diferente no outro pé e não vejo. Vou ficar perdendo tempo olhando para essas coisas. Mas a imaturidade nos leva a perseguir os irmãos. A voz da imaturidade nos leva a culpar os demais e nunca assumir nossas culpas.
A voz da imaturidade nos leva a achar que tudo é coisa de homens ou que tudo é espiritual. Já viu? Estourou um copo em casa, mas porque bateu o vento e caiu, diz que é o diabo. Tudo é o diabo, não tem culpa de nada também. Ou diz que tudo é coisa de homem, não, é tudo aos extremos. A imaturidade leva a isso. Irmão, tem coisa que é espiritual, mas tem coisa que não é. Entende? E nós temos que ter esta maturidade que o escritor aos Hebreus está falando, para nós termos esse discernimento. A maturidade que o escritor aos Hebreus está dizendo, está relacionada a ter ou não discernimento. O versículo 14 do capítulo 5 vai nos fazer entender isso. Se são maduros, tem discernimento. Se não são, não tem discernimento. É isso que nós estamos aprendendo. Agora, a voz da imaturidade nos leva a naturalizar o espiritual, ou espiritualizar o que é natural. Tem hora que o diabo está, perdão a expressão, mas deitando e rolando dentro da casa da pessoa. E ela diz, não, mas isso aqui não tem nada, não. E tem hora que não está acontecendo nada demais. Meu Deus, o inimigo se levantou. Eu nunca vi ele parado também. Então, assim, eu nunca vi ele dizer, vou tirar umas férias e vou descansar hoje. Não, ele está sempre trabalhando, irmão. Nós temos que ser sóbrios. O que significa ser sóbrio? Equilibrado e vigiar. Estar atentos. A voz da imaturidade nos leva a sermos levados por qualquer vento de doutrina e engano. Ao ponto de que, se não amadurecemos, não recebemos o que Deus tem para nós em plenitude. Gálatas capítulo 4 diz o quê? Se o herdeiro for menino, nada difere do escravo, mesmo que seja dono de todas as coisas. Paulo está dizendo, ele não é diferente do escravo porque ele ainda não amadureceu, mas para ele herdar a herança, receber a herança, ele tem que crescer e amadurecer. Paulo está dizendo, se não amadurecer, não recebe o que é do pai. Se não amadurecer, não tem acesso à herança. Mas enquanto for menino, é como um escravo, ou seja, na linguagem daquela época não tem valor. É um servo, é alguém que não tem valor. Foi comprado e vai só trabalhar. Mas não é o filho chamado pelo pai. Se não amadurecermos, não recebemos. Quando não amadurecemos, ou quando somos influenciados pela voz da imaturidade, buscamos nossa vida aqui na terra como se o céu não existisse. Vivemos focados com a terra, coisa da terra. Tudo é aqui. Tudo, o meu reino é aqui. Minha vida é aqui. A imaturidade nos leva a viver como se o céu não existisse. E eu me atrevo a dizer, o mundo espiritual é muito mais real que o mundo carnal. Que Deus nos dê maturidade e discernimento destas coisas. Mas tem mais consequências da imaturidade. A perca do domínio próprio. Quem não é maduro não se controla. Olha o que diz Provérbios 25, 28. Coloque aí, por favor, os irmãos. Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. É uma cidade, mas não tem proteção, não tem guarda, não tem ninguém que a cuide. Por quê? Porque não tem domínio. E quantos crentes sem domínio nós temos? Que fala palavrão, que vive como se não fosse crente. Temos pessoas assim, que se ira, quer brigar com o irmão. Se eu te contar quantas brigas eu já apartei de crente, irmão, tu não tem noção. Eu tenho um dedo do pé esquerdo, o dedão do pé esquerdo, que é torto até hoje. Porque eu morava numa casa de recuperação, meu pai era pastor da casa de recuperação, e eles iam brigar dentro da cozinha, e eu abracei o irmão, porque ele levantou uma faca, e eu abracei ele, caímos no fogão, a lenha que estava apagada, graças a Deus, e a tampa da panela de ferro caiu em cima do dedo. Toda vez que o dedo doía, eu olhava para o irmão, eu ficava lembrando daquela cena maravilhosa, mas apartando briga de crente, de obreiro, que dizia que era crente, que Jesus está na vida, mas não tinha domínio. A imaturidade nos leva a não ter domínio próprio. Quanta gente falando besteira dentro da igreja, irmão. Ai, porque a irmã está gorda, o problema é dela, irmão. Vai cuidar da sua língua, em nome de Jesus. É. Eu lembro
Eu lembro da irmã, eu tinha uma irmã que era tão sábia. Eu já falei isso aqui. Eu estava do lado dela e a pessoa chegou: irmã, tu viu a fulana? Ela: irmã, eu não vi. Deixa eu te falar uma coisa. Já saiu assim. Não deixa o diabo usar sua língua, não. Ela falou assim: você é uma pessoa tão bonita, uma mulher que tem tudo para ser uma bênção. Agora, controla aí, minha irmã, em nome de Jesus. Eu quase aplaudi a irmã. Glória a Deus, é isso aí, minha irmã. Você gosta de fofoca? Então por que você faz? Por causa da imaturidade. Porque se você soubesse o tanto que isso faz mal, você sabe, eu sei, porque quando nós recebemos, nós não gostamos. Mas nós não paramos. Mas isso só é resultado dessa falta de maturidade. A voz da imaturidade influenciando, não tem domínio, não filtra as coisas. Conhece aquela pessoa que não filtra muito o que fala? O que vem sai, misericórdia, irmão. Eu até porto volta ali, ó. Faço uma voltinha, não vou muito perto assim. Porque vira e mexe e fala uma bobagem. Quem é que gosta de estar perto dessas pessoas? Ninguém. A pergunta é: por que devemos amadurecer? Se nós já aprendemos o que é a voz da imaturidade e quais são as consequências que ela traz para a vida de alguém. O apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 9, coloque aí por favor. Paulo está falando sobre a maturidade da igreja de Colossos. E ele está elogiando os irmãos. Ele está ressaltando essas características desta igreja. Versículo 9 do capítulo 2. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude. Vamos lá? Versículo 10. E estáis perfeitos nele. Essa palavra perfeitos, muitas vezes, você vai pegar outra tradução e ela está maduros ou aperfeiçoados nele, porque tem a ver não com perfeição de não errar, mas com completude, ou seja, de ser completo, maduro. Traz a ideia de alguém que amadureceu na vida, que é adulto e sabe o que faz, tem discernimento. Vocês estão maduros nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Verso 11. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Então Paulo está falando sobre esta maturidade. Ele está falando sobre estas características boas que esta igreja tem, a igreja de Colossos. Quando nós lemos esta carta, nós vemos diversas características, e até vou ler aqui, que eu acho que a minha referência aqui está meio estranha, mas eu vou pegar aqui certinho no texto para nós acompanharmos. Então nós estamos falando sobre a maturidade espiritual da igreja de Colossos. Aqui, ó, é capítulo 1, versículo 9. Ele fala no capítulo 2, versículo 10, sobre essa maturidade. Mas no capítulo 1, versículo 9, também fala sobre a maturidade. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, e em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Aí o versículo 10 começa a falar sobre quais são as características dessa maturidade, para que possais andar dignamente. Olhe para cá. Quando nós somos maduros espirituais, nós andamos dignamente diante do Senhor. E aqui Paulo está falando sobre essas características que ele orava para que essa igreja tivesse, e ela possuía estas coisas. Então ele está falando sobre alguém que amadureceu, que é inteligente espiritualmente e anda dignamente, agradando-lhe em tudo. Além de andar dignamente,
Alguém que é maduro espiritual busca agradar a Deus. E além disso, frutifica em toda boa obra. A árvore não é conhecida pelas suas folhas, mas é conhecida pelo seu fruto. Pessoas maduras frutificam em toda boa obra, não nas más obras. E elas também continuam crescendo no conhecimento de Deus. Olha o que diz o verso 11. Fortalecidos em todo o poder. A maturidade traz a força de Deus, o revestimento de Deus para nós, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Então, por que devemos amadurecer? Para que possamos andar dignamente, para que possamos buscar viver uma vida que agrade a Deus, para que possamos frutificar, para que possamos crescer, para que possamos ser fortalecidos em Deus, em toda paciência, longanimidade com gozo. A pergunta que fazemos para nós já irmos caminhando para o final é: como podemos então vencer a voz da imaturidade? Como vamos vencer esta voz que quer nos impedir de crescer? Em primeiro lugar, anote aí que é de graça, viu? Tenha consciência de onde Ele te tirou. Para que eu e você possamos amadurecer. Olha para trás, mas não para voltar atrás. Olha para trás só para lembrar de onde Jesus te tirou. Daquilo que Ele fez na sua vida. Daquilo que Ele fez na sua história. Daquilo que Ele já fez dentro de você. Olha o que diz Efésios 2:1. Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Nós antes de Cristo estávamos mortos nos nossos pecados. Olha o que diz o Salmo 40, tão conhecido, verso 1. Coloque aí, meus irmãos, vamos acompanhar juntos. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Verso 2, tirou-me de um lago horrível, de um charco de onde Deus nos tirou, se não foi de um lugar horrível, de um charco de lodo que não nos deixava andar e caminhar e prosseguir e amadurecer. Quer vencer a voz da imaturidade? Lembra desse charco de lodo que Deus te tirou. Lembra que nós estávamos sem Cristo, mortos, perdidos, sem salvação, mas agora fomos alcançados. Ele pôs os nossos pés sobre uma rocha e firmou os nossos passos. Verso 3, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Para vencer a voz da imaturidade, temos que lembrar de onde Ele nos tirou. Irmão, quem éramos nós, minha irmã, sem Jesus na nossa vida? Será que Ele não fez nada em nós? Para que nós continuemos sem desenvolver o ministério, a chamada, mas principalmente a vida espiritual que Ele nos chamou a ter. De onde Jesus te tirou? E a segunda pergunta: não valeu nada esta obra de ter tirado você de lá, ao ponto de te fazer negligente, acovardado, alguém acomodado, estagnado e paralisado. Deus nos chamou, Deus tem um chamado para o seu povo, o chamado de crescer, o chamado de desenvolver, o chamado de amadurecer, o chamado para sermos inteligentes, espirituais e cheios de discernimento. E para vencermos a imaturidade, nós temos que lembrar de onde Ele nos tirou. Você lembra de como é que era essa vida antes de Jesus ter chegado lá? A maioria de nós não tínhamos perspectiva de vida nenhuma. Não sabíamos onde íamos estar, não tínhamos sonhos. Éramos pessoas afundadas em vícios, depressões, enfermidades, problemas, heranças e heranças malignas das nossas famílias. E não sabíamos o que ia fazer.
E aí Jesus chega, Jesus nos liberta, Jesus nos limpa, Jesus nos lava, Jesus tem uma nova história para nós, e nós começamos a caminhar nessa nova história, mas chegamos a uma determinada altura que paralisamos. Ele está nos chamando para olhar para trás e lembrar que aquele que começou a boa obra, ele não terminou, mas ele quer aperfeiçoá-la, amadurecê-la até o fim. Em segundo lugar, para vencermos a voz da imaturidade, temos que lembrar de onde Jesus nos tirou. Em segundo lugar, devemos saber que nem todos os dias serão fáceis. A imaturidade me faz crer que com Jesus todos os problemas acabaram. Não, eles continuam. Só que Jesus nos dá graça. Não quer dizer que nós vamos viver uma vida de facilidades, que se você aceitar Jesus, você vai ser o mais rico da tropa. Não. Quer dizer que você vai ser rico espiritualmente. Vai ter as bênçãos de Deus. Mas os dias vão ser difíceis. Olha o que diz o Salmo 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. João 16:33, tenho dito isto para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Efésios 6:13, a Bíblia diz, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficai ou permaneceis firmes. Paulo está dizendo, tem um dia mau, e vocês têm que estar revestidos com tudo que é a armadura de Deus, para que vocês possam continuar. Para vencer a imaturidade, nós temos que saber, irmãos. Vai ser difícil, mas Deus vai me dar graça. Vai ser difícil, mas não tem prova que venha sobre nós que seja mais pesada do que possamos carregar. Porque junto com a prova vem o escape de Deus. Vem a graça de Deus. Quer vencer a voz da imaturidade? Lembre de onde Jesus te tirou. Estão me ouvindo bem aí atrás? Lembre de onde Ele te tirou. Saiba que nem todos os dias vão ser fáceis. Em terceiro lugar, para vencer a voz da imaturidade, devemos saber que se nós desistirmos, a culpa é só nossa, não é de mais ninguém. Que a responsabilidade é nossa. Lembra de Adão e Eva, Gênesis 3:12? Vem Deus na viração do dia, eles estão escondidos, o Senhor pergunta, onde estás? E Deus sabia. Aí vai ter o diálogo. Senhor, mas essa mulher que tu me deste. Aí vai a mulher. Senhor, mas essa serpente miserável que me enganou. E aí a serpente não tinha ninguém, né, irmão? Vai comer do pó da terra. Vai rastejar. E aí vem as consequências. Ninguém tem culpa naquele diálogo. Todo mundo é inocente. Só que comeram do fruto, desobedeceram a Deus, deram ouvidos para a serpente, conversou com quem não tinha que conversar, deu ouvidos para quem não tinha que dar ouvidos, não foi maduro para ter o discernimento correto, concupiscência dos olhos, soberba da carne, aí as coisas da vida tiraram o foco de Eva e de Adão. Então, quando nós amadurecemos, nós sabemos, eu desisti, a culpa é minha, não é de ninguém. Não tem como eu culpar a minha esposa, o meu esposo, meus filhos são um problema, ou a igreja é um problema. Não, o problema sou eu. Quando eu sou maduro, eu tenho esse entendimento. Não tem dedo para apontar, só para mim. O problema sou eu, porque se eu entender que Deus me dá graça para que eu possa vencer, eu vou até o fim. É isso que nos falta. Não é fugir da aprovação, apontar os dedos, começar a culpar todo mundo. É entender, Deus trabalha. Deus trabalha. Lembra do filho pródigo, 15:18 de Lucas? Pai, não foi os outros, fui eu que pequei contra o céu e contra ti. E começa a assumir suas responsabilidades, porque a maturidade nos faz assumir nossas culpas e não fugir delas. Em quarto lugar, para vencermos a voz da imaturidade, nós temos que ter consciência que Deus também usa as circunstâncias para nos amadurecer. E aí, Jeremias 18, posso eu fazer com vocês como eu fiz com esse vaso de barro, a casa de Israel? Deus estava perguntando para o povo, eu posso trabalhar com vocês como eu trabalhei com esse vaso de barro?
eu posso moldar vocês, eu posso tirar os cantos de vocês, eu posso amassar vocês e fazer um vaso que seja para a minha glória. Deus pode trabalhar conosco? Gênesis 45:5, lembra da história de José? Os irmãos venderam José. José vai ser vendido para os seus primos ismaelitas, é levado ao Egito, fica preso, depois vai para a casa de Potifar, depois volta para a prisão. Ele, quando chega no lugar onde Deus o coloca, e no momento em que os irmãos estão diante dele, aqui no versículo 5 do capítulo 45, José está revelando o coração de alguém que amadureceu. Ele não tem vingança, ele não tem ódio no seu coração. Olha o que ele diz aos irmãos: Deus me enviou para cá para a conservação da vossa vida. José está revelando o coração de alguém que entendeu que Deus usa as circunstâncias para nos amadurecer. Outra pergunta para nós terminarmos aqui: o que a maturidade então nos ensina? Quais são as coisas que revelam quem tem um coração maduro ou uma fé que amadureceu? Em primeiro lugar, tem um espírito ensinável. Pessoas maduras são capazes de ser ensinadas. Já viu aquele crente que sabe tudo e ninguém pode ensinar nada para ele? Pessoa que não amadureceu, irmão. Todos nós somos seres humanos que precisamos aprender. Devemos entender que a vida cristã é pedagógica e nós devemos aprender as lições. Lembra de quem se recusou a aprender? Geazi não quis aprender, acabou leproso. Uzias não quis aprender, acabou leproso. Tem um monte de gente leprosa porque não quer aprender. Segundo lugar, quando nós somos maduros, temos um espírito ensinável. Nós aprendemos com as outras pessoas também. Em segundo lugar, nós somos prontos para pedir ajuda. Nós não deixamos as coisas chegarem nos extremos para pedir socorro e ajuda. Nós desenvolvemos algo em nós, irmãos, que nós temos dificuldade de pedir ajuda para os irmãos. Irmãos, está lá quase morto em cima de uma cama, não tem mais saída e vai pedir oração. Sendo que se tivesse pedido ajuda antes, podia ter vencido. Já viu aquelas pessoas? Na minha família tem demais isso, eu vou confessar para vocês. E eu estou tentando vencer isso. Que vai no médico só quando não suporta mais. E aí chega lá, descobre que a coisa é muito pior. Mas se tivesse buscado ajuda no começo, não tinha enfrentado tantas coisas. Olhe para cá, meu avô foi um homem que trabalhou muito a vida inteira. 73 anos de idade, trabalhando na construção, nunca pegou férias na vida. Meu avô aceitou Jesus numa noite e morreu no outro dia. Mas chegou a um nível de dor tão insuportável porque não buscou ajuda. Ele descobriu que tinha um câncer no intestino, e ele pediu para os médicos assinarem um termo de confidencialidade e não contou para ninguém. Sofreu muito tempo calado. Só que deitado numa cama de hospital, teve a consciência, só que não dava mais tempo. Se tivesse pedido ajuda antes, não tinha sofrido tanto durante a vida. E aí morreu num sofrimento terrível, definhou em cima de uma cama. Deus teve misericórdia e lembrou de tantas orações em 15, 16 anos orando. Só que nós precisamos chegar num extremo desse. Tem gente que não pede ajuda para nada. Meu Deus, vive um cristianismo isolado do mundo. Irmão, uma coisa é você sair por aí contando seus problemas, sua vida para todo mundo, e geralmente conta para quem não pode ajudar. Outra coisa é você pedir ajuda para quem pode lhe ajudar, pedir socorro. Pessoas maduras pedem ajuda. Eu anotei aqui, quem confessa a tentação não confessa pecado. Geralmente nós somos tentados, e a tentação ela vem. Só que se nós não amadurecemos nisso, e não pedimos ajuda, e não somos amadurecidos nessa área, a maioria de nós caímos. Eu lembro de um momento, em uma fase da minha vida, que eu fui muito tentado. E eu corri no meu pastor, e o Felipe lembra dessa história, eu já contei ela umas 500 vezes. Eu digo, pelo amor de Deus, pastor, eu não quero cair.
Eu não vou cair em nome de Jesus. Eu estou sendo tentado nisso, sinto isso, me dá o gaúcho fala assim, me dá um nó nas tripas, assim, ó. Parece que eu vou ter um ataque das bichas, misericórdia. Um negócio assim, uma coisa, dá um frio na barriga. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu não quero pecar. Ele botou a mão na minha cabeça. E olha que era meu sogro, botou a mão na minha cabeça, orou por mim, nunca mais senti aquilo. Agora tem gente que fica ali, no limite da tentação e do pecado, e namora com o pecado, e volta para a tentação, e fica naquilo, e não pede ajuda, não pede socorro, vive um cristianismo de montanha-russa, um dia está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo, e não consegue amadurecer, porque não sabe reconhecer que precisa de alguém lhe estendendo a mão. Se isso fosse mentira, nós não precisaríamos de igreja, não precisaria de hierarquia, não precisaria de corpo de Cristo. Você e eu poderíamos viver sozinho por aí, cada um do seu jeito, mas Deus não fez as coisas assim. Volto a dizer, peça ajuda para quem pode lhe ajudar. Em terceiro lugar, cristãos maduros têm a motivação correta, e eu termino aqui. Ele sabe que deve servir, ele sabe que deve fazer, ele sabe que tudo deve ser feito, mas o motivo, que é uma coisa que só Deus sabe, a pessoa, é algo que é correto diante de Deus, não é para aparecer, não é para receber elogios, não é para receber agradecimentos, por mais que seja bom a gente agradecer, mas faz para Deus de verdade. Eu já vi tanta gente falar isso, irmão. Porque eu faço é para Deus, mas se não agradecer, quase morre do coração. Porque eu faço para Deus, não precisa ninguém ver, mas se não bater palma, desvia. Fala, mas não vive, né? Mas pessoas maduras têm uma motivação correta. Eu faço por amor a Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou e a obra que Ele fez na minha vida. E eu também não quero ser negligente ao que Ele fez, eu quero poder retribuir isso de alguma maneira. Pessoas maduras têm a motivação correta, sabem que a salvação e o chamado, a sua ocupação, estão conectadas. Pastor Marciano tem o costume de dizer algo assim: o cargo casou com a carga. E quem quer cargo tem que levar a esposa junto, a carga. Porque tem gente que quer só o nome, mas não quer trabalhar. Aleluia. Qual é a motivação correta? Amor e gratidão. Irmãos, se nós não servirmos a Deus por amor e por gratidão, nós não podemos servir a Deus. Nós não podemos servir a Deus com a motivação errada. Porque vai ter um grande dia em que Deus vai abrir o livro das obras, e Ele não vai nos julgar só pelo que fizemos, mas por que fizemos. Paulo chega a dizer aos coríntios que tem uns que pregam a Cristo por vanglória, com a motivação errada. Ele não disse que não era para pregar, porque ele sabe que no dia do juízo eles vão dar conta. Mateus 7:21, a Bíblia fala: Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, ou seja, a motivação errada do coração. Não adianta ter pregado, ter dom, saber falar, saber pregar, expulsar demônio, revelar e não sei o que, se o seu coração não é um coração voltado verdadeiramente para mim. Fez porque Deus deu capacitação, mas fez para impressionar, para mostrar que era melhor, não fez para a glória de Deus. Cristãos maduros têm a motivação correta, e eu quero orar com você. Fique de pé em nome de Jesus. Nós aprendemos nessa noite sobre a voz da imaturidade, e o quanto nós precisamos desenvolver essa maturidade cristã, o quanto nós temos que vencer a imaturidade, vencer essas coisas que querem nos fazer viver um cristianismo infantil. Eu sei que a palavra que você ouviu hoje é uma palavra que te desafia a sair por estas portas, a voltar para casa, mas buscar um crescimento, a sair por estas portas, a terminar o culto, entrar no carro e dizer: eu preciso
crescer em Deus, amadurecer em Deus. Eu não posso ficar no mesmo jeito. E eu termino só lembrando os irmãos do que o texto que nós lemos no começo diz. Porque vocês já deveriam ser mestres pelo tempo. Nós já éramos para estar muito mais longe. Essa obra já era para estar muito mais longe. Só que Deus, olhe para cá e eu termino aqui, irmãos, não nos dá nada que nós não tenhamos estrutura para carregar. Para que nós possamos receber o que Ele tem, primeiro Ele vai trabalhar nossa capacidade de suportar aquilo. Então, olha o que eu vou lhe dizer, tem coisas que Deus quer fazer no nosso meio, que não fez, porque nós não temos maturidade ainda. Se nós buscarmos esta maturidade, aleluia, nós vamos receber aquilo que está esperando só o nosso coração, se voltar ainda mais para Ele. Se você soubesse as bênçãos que Deus tem para esta igreja, que estão ali para serem derramadas, e ainda não foram entregues por causa da nossa motivação, você buscaria em Deus algo que o consertasse, que o amadurecesse, porque já éramos para estar muito mais longe. Que Deus possa abrir os nossos olhos, e que nós possamos sair daqui dizendo: Senhor, eu não sou grande, eu não sou pequeno, eu não sou melhor, eu não sou pior, eu só quero ser alguém que quer amadurecer em Ti. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta noite. Amandaraga sokemashi teiu soubiar kenisiofo. Porque a Tua graça está sobre nós e o Senhor está nos chamando para subir de nível, para entrar em um novo tempo. Abaraque sobianasai, o que matuiaha sebianashi. Em nome de Jesus, dai-nos esta graça, ó Deus. Alcança-nos nesta noite. Quebra os impedimentos, as cadeias, toda a voz da imaturidade no meio de nós, caia por terra. Trata-nos, trabalhe as nossas manias, mas não nos deixe estagnados. Sacode-nos, Espírito Santo. Desperta-nos para algo novo que Tu já tens preparado para nós. Visita-nos como povo Teu, corrige nossas motivações, dai-nos maturidade, para que possamos andar dignamente, para que possamos frutificar em tudo, para que possamos, ó Deus, sermos fortalecidos pelo céu. Em nome de Jesus, visita-nos com graça, visita-nos com discernimento, abre os nossos olhos, como diz a Tua palavra, para que nós possamos ser fartados de pão. Em o nome de Jesus, ajuda-nos a termos o alimento sólido, a comermos a comida que nos faz crescer e desenvolver. Assim nós oramos, pedimos. Tu és o oleiro e nós somos o vaso de barro. Trabalha em nós, nos molda, mas não nos deixe, ó Deus, termos a aparência de vaso, mas estarmos vazios. Enche-nos de Ti e toma-nos em Tuas mãos. Assim nós oramos e concordamos, em o nome de Jesus. Amém e